noite. Mário, meu amigo, boa noite. Tudo bem, Mauro? Boa noite. Prazer estar com você. Feliz ano novo para todos os nossos amigos aqui da Palestrantes do Brasil, nesse evento Venda e Vença Mais. É a segunda edição, Venda e Vença Mais, mas é o 9º evento online que a Palestrantes do Brasil organiza, sempre trazendo palestrantes renomados para trazer informações relevantes para você, melhorar seus resultados pessoais e profissionais. Mário, vamos apresentar os 4 palestrantes de hoje? Coloca aí a foto. Legal, Carla Medrado, Andréa Miron, Ilazé Rosa, Ana Paula Simone, são os 4 palestrantes de hoje. Com vocês, a palestrante Carla Medrado, com a palestra Deu Branco? O que a cor do ano 2026 tem a ver com você? Da gente começar, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Será que isso acontece comigo? Ou com vocês também já aconteceu de dar aquele branco no momento em quando a gente precisa mais funcionar? Bom, hoje a gente não vai falar de cor, a gente vai falar de essência, de clareza. Essa palestra não é sobre cor. É sobre o que acontece dentro da gente quando tudo fica demais. E talvez por isso a cor do ano de 2026 converse tanto com o nosso tempo. Vamos lá. Quando tudo fica demais, o cérebro dá branco. Essa pausa, esse momento, esse bug, é resultado de uma sobrecarga quando o sistema diz assim, eu não aguento mais, eu preciso fazer um reset. A gente precisa desse branco, mas não um branco como erro, é um branco como um espaço de reequilíbrio. Tudo começa de dentro, né? A gente passa por sobrecarga de informações, a gente vive pressionado por pressão sobre performar demais, muita informação, muita conectividade, sem profundidade. E o que é que isso vai provocar? Vai provocar esgotamento, vai provocar burnout, vai provocar um cansaço físico e mental. Então, é daí que dá esse branco. E o mundo agora nos pede um pouco mais de branco. Que branco é esse? Menos reatividade, mais presença. Menos fala, mais escuta. Menos controle, mais vínculo, mais conexão. No meu trabalho como terapeuta, psicóloga, eu aplico uma metodologia apoiada em 3 grandes pilares. Os 3 As, como eu chamo. E a gente consegue aqui fazer um link com as vendas. Por exemplo, em terapia, a gente trabalha com acolhimento, autoconhecimento e autocuidado. O acolhimento é aquela escuta sem julgamento. A gente recebe a pessoa e escuta sem julgamento. Em vendas, o que significa isso? Significa entender a dor do seu cliente, né? Você poder ouvir sem julgamento. O autoconhecimento é saber de onde você parte, reconhecer seus padrões de funcionamento, saber como você se coloca no mundo. E isso aqui é muito importante também em vendas. Por quê? Como você funciona vai dirigir como você atua. Então, se você parte
de um não pertencimento. Se você vende a partir do seu medo, você vai agir com urgência, vai agir com excesso de fala, você vai ficar desconfortável no silêncio, você não vai conseguir uma conexão real com o seu cliente. Mas se você acredita no seu valor, se você vem de um início em que você se sente pertencente, em que você está bem consigo mesmo, que você se conhece melhor, você consegue ter mais presença, ter mais clareza, consegue fazer a escuta e consegue ficar bem quando o silêncio acontece. Você consegue ouvir e sustentar o encontro. O autocuidado, ele vai nos trazer limites, né, que a gente precisa ter na vida, e a saúde emocional. Isso, em vendas, significa o quê? Quem se conhece melhor, está melhor consigo e vai conseguir também o quê? Fazer melhores conexões e melhores vendas. Vamos lembrar que vender é se conectar, né? Então, daí, vendas mais saudáveis e maiores conexões com os seus clientes. O branco, como a gente pode ver aqui, ele é no sentido de um ambiente mais seguro. E a gente está falando, em termos de trabalho, da importância desse espaço seguro acontecer. Então, quando a gente pensa numa postura de liderança com esse pensamento, a gente pensa num líder que oferece escuta, que cria segurança e confiança. A gente pensa numa liderança que promove o acolhimento, numa liderança que vai trabalhar com a prevenção, né? Então, tudo isso está conectado com a própria norma NR1, que veio agora para defender a saúde do colaborador, né? Que fala aí dos riscos psicossociais, que fala da saúde emocional no trabalho. Então, o branco aqui vai representar o ambiente seguro, a prevenção, o cuidado antes do adoecimento. O branco não é ausência. O branco é o espaço para o essencial. Eu sou Carla Medrado, sou psicóloga, terapeuta familiar, implementadora de NR1, palestrante, sou mãe de 3, e gostaria de dizer a vocês que nesse espaço de comunicação em que o branco acontece, a comunicação muda, a venda muda, a relação muda, porque o cliente, ele não vai comprar de quem fala melhor, ele vai comprar de quem faz com que ele se sinta acolhido, escutado, ouvido. E nesse momento, eu convido vocês para deixar esse espaço aberto e receber os próximos palestrantes que vêm aí com essa abertura, esse branco, esse espaço de acolher tudo que a gente tem nessa noite, nessa nova edição da Palestrantes do Brasil. Uma boa noite. Olá, Carla, tudo bom? Oi, Mauro. Fantástico, suas informações, assim, eu fiz várias anotações aqui, eu linkei muito o que você foi falando com inteligência emocional, de realmente ter aqui um equilíbrio para não dar o branco. E aí a minha primeira pergunta que eu faço para você aqui, ó, o que podemos fazer, né, dar os 3 primeiros passos para não dar o branco? Para não dar o branco. Primeiro, se cuidar, né? Esse cuidado aí físico, emocional, gerenciar as suas emoções. Então, o autocuidado é um primeiro passo, né? Abrir espaço para conexões reais. Então, aqui a gente não está dizendo não é para performar, não é para... Pelo contrário, a gente precisa performar, buscar alta performance, a gente precisa fazer melhoria contínua, mas a gente precisa buscar o equilíbrio, ter tudo isso e ter um momento de pausa. Então, o autocuidado, ter
a pausa, o equilíbrio e fazer conexões reais, né? Então, conexões reais com o quê? Com o momento presente. Buscar situações em que você vai estar ao ar livre, vai estar com pessoas reais, momentos de lazer, de prazer, de descanso, para ter esse branco saudável do espaço de recarga, do espaço de abrir para o essencial, né? E não o branco do bugou tudo aqui agora porque encheu tudo e eu não consigo mais dar conta. Então, seria conexão, Eu tenho as autocuidado. minhas palestras, eu falo muito a importância da... Sim. Isso. Não, atividade física, né? Porque você está falando, é fundamental a prática da atividade física nesse contexto. Isso, também, sim. É uma Tá. forma de se Uma outra conectar pergunta, com o momento. uma outra pergunta, eu queria aproveitar mais o seu conhecimento. Como buscar autoconhecimento? Você, né, trouxe esse conceito na palestra, que é fundamental buscar o autoconhecimento. Você tem como dar aí umas 3 orientações, 3 estratégias de como realmente a gente pode estar buscando esse autoconhecimento? Existem vários caminhos para o autoconhecimento, né? Um deles é buscar a terapia. A terapia é um caminho de autoconhecimento, né? Mas a própria pessoa, ela também, nesse processo, porque é um processo, né? Como se diz na Marvel, fala assim, é processo, é contínuo. A pessoa pode se observar, né? Uma observação ativa. Como é que eu reajo nessa situação? E começar a notar isso, a perceber isso, nessa situação semelhante com aquela. Eu estou reagindo sempre desse jeito, o que está disparando essa reação? Eu posso modificar? Então, assim, a autoobservação vai promover também o autoconhecimento. Agora, tem coisas que a gente não dá conta sozinha. Precisa de um mediador, né, para ter um outro olhar. E uma outra forma também é buscar o conhecimento em livros, em outras experiências, buscar um mentor. A gente aprende muito através da experiência de alguém que já foi lá na frente e já sabe mais do que a gente. Legal. Eu já vou passar a palavra para o Mário Simões, eu tenho só mais, né, um tema que eu quero que você aborde, que NR1 está trazendo, né, aí uma revolução para as empresas em referente à saúde emocional. Você tem visto como que as empresas estão trabalhando esse tema? E, claro, assim, se as empresas, se os empresários se conscientizarem que quanto mais os colaboradores tiverem um equilíbrio emocional, mais vai aumentar a produtividade. Você concorda com isso? Comenta um pouquinho sobre a saúde emocional dos colaboradores. Perfeito, porque o investimento em saúde emocional, ele vai promover a economia com o absenteísmo, né? Quer dizer, só em 2024, o número de afastamentos por questões de saúde emocional, de doença, né, por motivos de depressão, de ansiedade, doenças relacionadas, foi tão absurdo que isso chamou a atenção dos órgãos de saúde e vem aí a NR1 para trazer essa preocupação. Então, é fundamental, porque assim, a cada R$ 1 investido na saúde do colaborador, a empresa tem de retorno R$ 4, é uma estimativa que se faz, né? Porque são gastos milhões, bilhões com isso. E o colaborador, estando bem, ele vai produzir mais, ele vai estar mais satisfeito, e outra, ele vai estar melhor para o outro, que é o cliente, né? Então, assim, a empresa só tem a ganhar com isso. Perfeito. Mário, por favor. Tudo bem, Carla? Prazer em revê-la. Feliz Oi, ano Mário. novo, um ano muito especial para todos nós, né? Para Carla, a gente todos está falando nós. aqui de... Obrigado.
Venda e Vença Mais. Qual a orientação que você dá, às vezes, quando um vendedor, ou um professor, ou um palestrante, ou um empresário está fazendo uma apresentação e dá o branco, que ele se esquece de tudo? Qual é uma orientação assim que você dá para que ele não pode dizer, ai, gente, esqueci que eu estava falando, não sei. O que você, uma maneira assim, muito profissional, o que você sugere para a pessoa fazer para ela sair daquela circunstância até voltar ao fio da meada? Uhum. A primeira coisa assim que é mais importante para se fazer é respirar. Porque quando a gente respira, a gente traz mais oxigênio para dentro e acalma todo o sistema, né? E aí ele pode tentar fazer uma conexão com o seu público, ele pode retomar o que ele estava falando antes, né? Fazer uma troca, fazer um feedback, até que o assunto volte e seguir adiante. Se ele pular algum pedaço, também, se não for nada que comprometa a apresentação, não vai ter problema. Ele segue adiante com aquilo que ele está dando conta ali. Não vai ser um branco tão comprometedor, não, com certeza. Que legal, você falou que eu lembrei de uma história até que eu aprendi com meu pai, que um dia um pregador, um pastor estava pregando uma mensagem, uma homilia, e ele está falando de Jesus, que Jesus entrou na cidade de Jericó, e ali havia um homem bem pequenininho, e o homem queria ver Jesus, e aí ele subiu numa árvore, e aí o pastor começou a falar, então esse nome foi Zacarias. Zacarias era pequenininho, Zacarias foi subir numa árvore, e aí Jesus, quando passou debaixo, e olhou para cima e disse, aí ele lembrou que não era Zacarias, que aquele era Zaqueu. E aí ele falou assim, né, finalmente falou, ô, Zacarias, o que você está fazendo em cima? Esse é o lugar do Zaqueu. Então, deu branco, mas ele conseguiu sair numa boa, né? E, enfim, ele deu uma consertada ali muito boa, e eu lembrei agora dessa aí. Teve presença, né? Teve presença. Posso acrescentar um pouquinho aqui? Claro, por favor. Tem estudos já mostrando aí, porque a gente fala aí da aceleração do tempo, que a gente sente isso, né? A questão da falta de memória, da gente não estar conseguindo guardar as coisas, o nosso cérebro, com o excesso de informações, por exemplo, as pessoas que ficam na rede social ali passando, o cérebro vai entender assim, eu não paro em nada, não me conecto com nada, é tudo muito passageiro, então nada disso é importante. Eu não guardo nada, eu não registro, não ponho no meu banco de memórias. É por isso que a gente está sentindo que o tempo está acelerado também, né? Por isso. E a gente não está guardando mais nada, está todo mundo esquecido, todo mundo com problema de memória, porque o cérebro ele precisa de conexão com o evento. A gente não está vivendo o evento, o momento presente. A gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né, conectado em vários recursos ao mesmo tempo. Então, assim, a gente não vai se desligar das tecnologias, é lógico, estão a nosso favor, mas a gente precisa saber usar isso com inteligência, que é a palavra-chave, é equilíbrio, e ter os seus momentos de pausa, seus momentos de conexão, seus momentos de presença real, para não ter esse disparatado aqui no cérebro, né? Não bugar tudo. A gente tem que ter o espaço. O famoso ócio criativo, né? Aquele tempo de que o cérebro precisa para resgatar suas memórias, precisa ali para guardar o que é importante e também para estimular a nossa criatividade. Show.
Carlinha, muito obrigado por sua participação. Espero revê-la nos próximos eventos da Palestrantes do Brasil. Obrigada, Boa gente, noite. pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite, Carla. Obrigado.